Então, pessoal, voltamos para a nossa terceira parte da aula sobre antihipertensivos. Nós vamos agora falar sobre os vasodilatadores. Na primeira aula, nós falamos sobre a hipertensão e os seus mecanismos de regulação. Na segunda aula, nós falamos sobre os agentes, os fármacos simpatolíticos. Agora nós vamos falar sobre os vasodilatadores diretos e os bloqueadores de canal de cálcio. Tá? Aqui, a gente tem aqui o exemplo de cada um. Os vasodilatadores diretos, nós vamos citar a hidralazina e o minoxidil, que eles fazem uma vasodilatação diretamente no sistema vascular. E nós vamos falar dos bloqueadores de canal de cálcio, que fazem um bloqueio nos canais de cálcio voltagem independente, consequentemente fazem relaxamento da musculatura lisa e uma vasodilatação. Nós vamos dividir essa classe em duas. Os derivados da dihidropiridina, que é uma classe gigante, amlodipina, filodipina, nifedipina, e os não dihidropirimidinas, que são os fenilacilaminas e benzotiazepinas, como o verapamil e o diltiazem. Nós vamos diferenciá-los, basicamente, mas o conceito básico de diferenciação são esses dois, certo? Vamos começar pelos bloqueadores de canal de cálcio. Tá? Como é a ação desses fármacos? Eles atuam exatamente aqui, bloqueando a entrada de cálcio extracelular. Isso faz com que o cálcio intracelular caia. Esse cálcio ele é essencial para que ocorra a contração da musculatura lisa que envolve os capilares e os vasos sanguíneos. Se eu tenho uma diminuição desse cálcio, eu diminuo a contração e aumento o estado de relaxamento desse músculo. Relaxando a musculatura, o paciente faz uma vasodilatação. Essa vasodilatação diminui a pressão arterial, diminuindo a resistência periférica vascular. Tudo bem? Então, basicamente, os bloqueadores diminuem a concentração de cálcio interno, fazendo com que o músculo relaxe. Essa diminuição do cálcio pode ser conseguida por outros mecanismos, por exemplo, aqui as prostaglandinas do tipo 1, através do AMP cíclico, também diminui o cálcio intracelular, também promovem o relaxamento. O óxido nítrico, através dos vasodilatadores diretos, que nós não vamos abordar nessa aula, no tratamento da angina, por exemplo, os derivados do nitrato, nitroprussiato, propatinil nitrato, nitroglicerina, são fármacos que são doadores de óxido nítrico, que vai ativar a guanililciclase, que vai aumentar a concentração do GMP cíclico, consequentemente diminuir a concentração de de cálcio e promover o relaxamento. Tá? Olha só, aqui é interessante que ele mostra a ação do sildenafil. O sildenafil é um inibidor específico da fosfodiesterase do tipo 5, que faz exatamente a degradação do GMP cíclico. Se eu inibo essa enzima, eu aumento a concentração do GMP cíclico, diminuo a concentração do cálcio e faço o relaxamento. Tanto que o sildenafil ele foi concebido para o tratamento da hipertensão pulmonar, exatamente através desse mecanismo. Só que o efeito colateral é que ele faz exatamente essa mesma função nos corpos cavernosos do pênis, promovendo uma vasodilatação e, consequentemente, uma melhora de ereção, certo? Então, o mecanismo básico dos bloqueadores de cálcio é exatamente esse, impedir a entrada de cálcio extracelular, consequentemente diminuindo a sua concentração intracelular, promovendo o seu relaxamento, tá? A sua ação, então, agem primariamente reduzindo a resistência vascular periférica, como consequência da diminuição dos níveis de cálcio no interior da célula muscular lisa das arteríolas, ou seja, promovendo uma vasodilatação. São classificados em dihidropiridínicos, e aí nós temos aqui amlodipina, nifedipina, nitridipino, todos os dipinos aí que nós temos disponíveis, e os não dihidropiridínicos, dois basicamente, o verapamil e o diltiazem. Esses dois são mais antigos, apresentam um menor efeito vasodilatador,
porém mais efeitos colaterais, certo? A tendência, não é regra geral, a tendência é que se utilize mais os derivados de hidropiridínicos, por conta do seu efeito melhor como vasodilatador, com uma menor interferência na frequência e função cardíaca e normalmente apresentam menos efeitos colaterais, certo? Não é via de regra, mas pode ser utilizado, certo? Eles também são mais bem associados com outras classes. Nós vamos ver mais lá na frente, certo? Então, são antihipertensivos eficazes, tá? Diminui o risco cardiovascular. Apresentam efeitos adversos, edema, cefaleia latejante e tontura não são incomuns, que desaparecem com a suspensão do medicamento, tá? Rubor facial, dermatite ocre, a principalmente aqui com o diltiazem, tá? Ele apresenta essa dermatite ocre, que é uma coloração acastanhada nas pernas, tá? Isso pode aparecer, é comum o paciente relatar. Hipertrofia gengival, obstipação intestinal não é comum com o verapamil. Normalmente aí a gente entra com uma alimentação rica em fibras, ou a gente pode sugerir, por exemplo, um medicamento que aumente o volume de fibras intestinal, tá? Para ajudar esse paciente aí ao banheiro. É contraindicado em hipertensão grave, gravidez e hipersensibilidade. Faz interação medicamentosa, ó, com anestésico. Os anti-inflamatórios não esteroidais, principalmente a indometacina, podem antagonizar o efeito hipotensor. A cimetidina pode diminuir a sua eliminação e, consequentemente, ter intoxicação. Estrógenos podem aumentar a retenção de líquidos. Lítio pode causar neurotoxicidade. Se o paciente faz uso de carbonato de lítio, o verapamil é contraindicado. A prazosina pode aumentar o seu efeito hipotensor. Ó, associação de um antagonista alfa-1 com um bloqueador de canal de cálcio pode dar efeito hipotensor se não houver ajuste de dose, certo? A amlodipina, para mim, é o melhor bloqueador de canal de cálcio, funciona muito bem, tem um excelente efeito antihipertensivo, baixos efeitos colaterais, também utilizado no tratamento da angina. Normalmente, aquele paciente que tem angina pectoris e a hipertensão, a amlodipina responde muito bem, principalmente com diuréticos. Então, é um fármaco super seguro, muito bom. Podem começar com doses de 1,25 miligramas até 10 miligramas 2 vezes ao dia, beleza? Ligação a proteínas plasmáticas, principalmente a albumina, é alta, uma biodisponibilidade de 64%. A meia-vida é longa, por isso que a gente trabalha com doses pequenas, né? E o seu efeito máximo é atingido depois de 14 dias de uso. Biotransformação hepática extensa e o início de ação é de 5 horas, certo? Eliminação 100% na urina. As contraindicações são as mesmas e insuficiência hepática. Eu gosto muito, particularmente, da amlodipina, que é muito seguro. O felodipino também é um fármaco bacana, é o Splendil aqui, vendido no Brasil. Mesma indicação, parece o mesmo perfil de farmacocinético, as doses também são baixas, ó, 5 a 10 miligramas. Tem um índice terapêutico muito amplo, então bastante seguros. Mesmo perfil da amlodipina é uma outra alternativa. A nifedipina é um dos mais antigos, tá? O laboratório que descobriu é esse, o produto de referência no mercado é esse. Na verdade, os demais, tanto o amlodipino, como o nitridipino, felodipino, todos são derivados direto da nifedipina. É um fármaco também muito seguro, bastante comum no mercado. É barato, eu chamo a atenção aqui, ó, para as apresentações disponíveis no mercado na forma retard, em que a nifedipina vai sendo liberada lentamente no intestino. Isso faz com que você tenha um pico plasmático de concentração mais estável, principalmente por conta disso daqui, ó. A meia-vida é muito curta, então a forma retard, ela vai eliminando lentamente no intestino a absorção intestinal, né? A biodisponibilidade dela, apesar de ser boa, mas na forma retard é mais lenta. Isso faz com que o paciente tenha um nível mais contínuo de concentração plasmática. Isso funciona muito bem.
Essa tecnologia OROS, né, ou OROS, é do fabricante, é um comprimido que funciona como uma bomba osmótica. É muito interessante essa tecnologia. Vai liberando o fármaco lentamente também, a nifedipina vai sendo liberada de acordo com a concentração osmolar do fluido intestinal, então a concentração ela é mais estável, isso faz com que o paciente responda melhor ao efeito antipertensivo. Eu gosto muito desse fármaco também, por conta dessas tecnologias aqui de biodisponibilidade, certo? Apresenta os mesmos índices, né? Contraindicado em infarto agudo do miocárdio, cefaleia, tontura e lactação. Realmente, a nifedipina apresenta muito quadro de dor de cabeça, o paciente reclama muito. Aí a gente troca pela nodipina e isso não aparece, ok? O diltiazem, né, não é da classe das fenilpiridinas, ok? É antihipertensivo, antiarrítmico e antianginoso. Tá? Apresenta ligação à proteína plasmática de 70 a 80%, a sua biodisponibilidade de 40 a 90%. A alimentação influencia nessa absorção, então é recomendado tomar o diltiazem longe das refeições, que você aumenta a sua biodisponibilidade. Uma meia-vida curta faz com que o paciente tenha que tomar mais comprimidos ou use o sistema de liberação prolongada, o sistema de liberação retarde, para evitar exatamente essas várias tomadas de comprimido dia. As doses iniciam-se com 30 mg, podendo chegar a 120. É contraindicado nas mesmas razões: infarto agudo do miocárdio, congestão pulmonar, hipotensão arterial grave, cefaleia, tonturas e lactação. Diltiazem é relativamente seguro. Já o verapamil, eu tenho visto muito casos de efeitos colaterais. Tem alguns profissionais que adoram, gostam muito de trabalhar, até mesmo por ser um fármaco antigo, né, já disponível há muito tempo no mercado. Eu prefiro outras classes, outras opções, mas ele tem efeito antipertensivo, antiarrítmico, antianginoso e também utilizado no tratamento de enxaqueca. Função farmacocinética muito comum, também está disponível na forma retarde, em que os seus comprimidos liberam o fármaco lentamente no intestino, faz com que o paciente não tenha picos de concentrações plasmáticas, uma concentração mais contínua durante o tratamento. Isso é melhor porque diminui os efeitos colaterais e melhora o controle da hipertensão arterial. As mesmas contraindicações, né, representante nas classes, certo? Vamos falar agora sobre os vasodilatadores diretos, aqueles que fazem uma vasodilatação direto no músculo cardíaco. A hidralazina é um fármaco vasodilatador direto, que a sua estrutura química atua diretamente nos receptores alfa-1, bloqueando os receptores. Com isso, consequentemente, ocorre uma vasodilatação, né? Queda abrupta da resistência periférica e queda na pressão arterial. A hidralazina ela é um bom vasodilatador, porém apresenta muito efeito colateral. Tá? O paciente tem muita reclamação com o uso da hidralazina, mas em situações de emergência, de SOS ou em situações em que eu preciso da vasodilatação constante, a hidralazina é uma boa opção. Então, a sua indicação é como antihipertensivo, vasodilatador direto, usado na insuficiência cardíaca congestiva. Às vezes, nessas situações em que o paciente se encontra dentro desse quadro, a hidralazina é uma boa opção, né? Farmacocinética via oral, alta ligação a proteínas plasmáticas, biodisponibilidade baixa, uma meia-vida relativamente boa, o metabolismo é hepático, o início de ação é bem rápido, 45 minutos. Então, tirar o paciente de uma crise, ela é uma boa opção. De 10 a 25 miligramas, uma vez ao dia. Contraindicado na gravidez, lactação, hipersensibilidade, aneurisma e taquicardia grave. Tá? Efeitos adversos: promove a retenção de água e sódio, cefaleia, anorexia, náusea, vômito, palpitação, taquicardia e tontura. O minoxidil já foi muito utilizado. Via oral, o seu índice terapêutico é baixo, então ele é considerado um fármaco de baixo índice terapêutico, em que o risco de causar efeitos colaterais é muito intenso. O seu risco, a dose tóxica é muito próxima da dose terapêutica, né? Via oral, ele é utilizado como antihipertensivo e topicamente ele é utilizado no crescimento de cabelo,
né? Porque ele causa hipertricose, tá? É um efeito colateral que é utilizado hoje mais amplamente o minoxidil na sua forma sulfato como crescimento de cabelo do que como antihipertensivo, mas ele é um vasodilatador, tá? Seu perfil farmacocinético é bem semelhante ao dos demais, as doses variam de 10 a 40 miligramas dia, né? Contraindicação a hipersensibilidade ao minoxidil, gravidez, lactação, aneurisma, AVC, insuficiência cardíaca, hipertensão maligna e derrame. Tem umas certas restrições, tá? Ele também faz retenção de água e sódio, cefaleia, pericardite, náusea, vômito, palpitação, taquicardia, derrame, hipertricose, ó, um efeito colateral dele, e aí os dermatologistas utilizam no tratamento da alopecia androgenética, né? Dermatite também é presente de contato. Okay? Então, o minoxidil é um vasodilatador direto, ele atua principalmente nos canais de potássio, certo? Então, nós vimos os vasodilatadores diretos, bloqueadores do canal de cálcio e os vasodilatadores direto, como é o caso do minoxidil e a hidralazina. Agora nós vamos para a última parte da nossa aula, em que nós vamos falar sobre os inibidores da enzima da conversora da angiotensina. Não perca, é o próximo vídeo.